Até fizeram uma festa, né? Tem bolo, coisa e tal, teve presentinho. O gerente até o gerente chorou, porque eram 2 anos que eu vivia, né? Só no fim de semana que eu não ficava lá. Obviamente que isso acaba refletindo no material que vocês receberam, porque essa parte acabou entrando, é inevitável, não tem como não abordar sobre o aspecto do constructability, né? Do constructability, que é uma VIP, aliás, na realidade, antes disso, é uma prática de melhoria de valor do Construction Institute, o CII, né? Já bem antigo, já existe desde 1970 essa prática de melhoria de valor, acaba entrando. Então, na verdade, dentro do objetivo. A forma como vocês enxergam, que se vocês pegarem capítulo por capítulo, vocês vão perceber que é uma linearização de um projeto na área de processo, né? Para o cara que é engenheiro de processo. Obviamente que em projeto tem um overlap, fase por fase, e tem um reciclo, né? Mas como você começa? Você começa com um pacote tecnológico, vai para um sketch, antes do fluxograma de processo, depois vai para o sketch para poder fazer um balanço geral de massa, depois você vai para um fluxograma de processo, você faz o balanço individual de massa, depois você vai para o PNI, depois do PNI você começa a calcular a tubulação, começa a calcular os equipamentos. Antes você já estava calculando equipamentos, na verdade, no fluxograma de processo, né? Então, os capítulos seguem exatamente a ordem natural do desenvolvimento de um projeto, só que de forma consecutiva, e não, na verdade, com os overlaps normais que acontecem, porque isso não dá para fazer isso num curso e num livro, né? Por isso que nós começamos vamos fazer uma introdução, tem um capítulo que é a introdução, depois temos balanço de massa, balanço de energia, fluxograma de processo, de bloco, fluxograma de processo, depois PNIs. Em PNIs eu vou pegar toda a parte de acessórios de tubulação, eu coloquei aí junto com PNIs. PNI, como diz o próprio nome, né? Pipe and Instrumentation, né? Então você tem que pensar na parte de tubulação e instrumentação. Já é um documento a 6 mãos, né? É o engenheiro de processo e o engenheiro de instrumentação, embora o dono costuma ser um engenheiro de processo. E aí nós entramos em instrumentação. Na instrumentação, nós pegamos os elementos primários, intermediários e finais, principais, mesmo porque os instrumentos menos comuns acabam sendo abordados em outros capítulos. Então, quando eu falar em condutividade, eu vou falar isso em desmineralização. Então, eu peguei temperatura, pressão, vazão, nível, no capítulo específico de instrumentação. Aí entramos na questão dos transmissores e no controle de processo. Além das válvulas, tem as ações de controle, o proporcional, integral, derivativo, tudo isso. E como é que, na realidade, a gente integra tudo isso, né, numa malha de controle. Então, está lá a sua malha de controle. Depois tem os vasos, que já começa como a primeira operação unitária, e como diz o próprio termo, unitária, né? Até aí nós fomos tudo holístico, né? PNI é tudo, instrumentação é tudo, balança é tudo. Agora nós começamos na fase dos equipamentos. O equipamento inicial eu escolhi vasos, vasos e tanques, que é o que completa o primeiro volume, vasos e tanques, vasos de pressão e tanques. Em operações unitárias, aliás, em qualquer coisa, a gente aborda o que existe no mercado, como funciona e como se seleciona, ou seja, por que se escolhe uma bomba centrífuga e não uma dosadora? Ou por que se escolhe uma dosadora e não a pistão? Primeiro, entender o funcionamento de todo esse universo, quais são os tipos de equipamentos que existem e como eles, as características deles,
Porque quando a gente entende as características deles, geométricas, operativas desses equipamentos, você passa a ter a ideia de como se seleciona. Você sabe escolher. E aí nós vamos para a parte de cálculo, como se dimensionam cada um desses itens aqui. E a integração, como é que isso se integra na realidade num sistema. E a gente faz isso para bombas, para compressores. É, compressores do capítulo de vocês é o de gás, depois a gente volta para ar comprimido no segundo módulo. Depois vai ter sistemas de ventilação, exaustão, e nós temos depois os vasos separadores de fase. Duas fases, líquido-líquido, duas fases, líquido-vapor e líquido-líquido e vapor. Como é que se dimensionam todos esses itens? Isso é o objetivo, na verdade, do primeiro módulo, né? Do módulo que vocês estão iniciando, né? Então, essa é a filosofia do curso, né? O objetivo desse. Eu sei que a maioria de vocês já deve ter conhecimento de tudo isso, porque a maioria de vocês veio por indicação, né? Ou foi chefe, ou coisa e tal. Na verdade, eu tive 2.500 alunos. No Brasil, se você pensar em termos de engenharia química, é um universo muito grande, né? É um universo bastante grande. Então, acaba tendo mais indicação do que realmente pela propaganda em si, pela divulgação. E as pessoas acabam falando. Mas esse é o nosso grande objetivo. Mas eu tinha aberto para perguntas, veio a primeira e eu já saltei em cima e não deixei mais ninguém falar. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum esclarecimento, por favor, fala, Sidney. Professor, boa noite, tudo bem, Fábio? Primeiramente, obrigado aí pela disponibilidade, compartilhar com a gente seu conhecimento. A minha pergunta é se você acredita que até o final do curso a gente vai ter alguma bagagem que nos permita participar de um RASID ou RASOP, ou se não chega nesse nível, a gente apenas vai trabalhar na fundamentação do processo e não naquela análise crítica que o RASID e o RASOP faz. Não, porque isso aqui não é PSM e eu não entro em PSM, Process Safety Management. Não nesse curso. Curiosamente, eu faço isso no curso do FEL, do Front-End Loading, que é um curso sobre gestão de projetos, né? Então, lá eu entro nesse aspecto, mas aqui não daria tempo, é muito grande. Para você ter uma ideia, Sidney, existe um terceiro módulo e poderia existir um quarto. É tanto assunto nessa área de processo que a gente não consegue abranger tudo, né? Fazer PHR, por exemplo, Process Hazard Analysis, Process Hazard Review, é fantástico, mas é um curso, já é um curso per se, né? Então, não vou enganar você que a gente não vai ver isso, pelo menos nesse curso, tá? Perfeito, respondeu, obrigado. Curiosamente, eu estou dando uma consultoria numa mineradora sobre esse tema, exatamente sobre esse tema. Agora, tem tanta gente aqui que a gente tem que tomar cuidado com os nomes das empresas, né? Nome das empresas. Mais alguma pergunta? Hoje tem esse blá 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 inicial, eu sei que é chato, depois vocês vão achar chato de tanta matéria. Mas esse é o blá blá blá, precisa para a gente poder se contextualizar, né? Com relação à dinâmica, a dinâmica que eu sempre usei, e no começo eu votava e todo mundo sempre aceitou, é essa. A gente vai até as 8h30, a gente dá aquela esticada inicial, das 19 às 8h30, para 15 minutos, depois vai fazer mais um intervalo de 10 minutos, né? Para poder pegar a outra metade em duas etapas. Então, essa é a dinâmica que a gente acabou consolidando, e não só aqui, mas consolidando no presencial também, porque no presencial a gente fazia exatamente dessa forma, né? O presencial tem suas desvantagens e suas vantagens. A vantagem é que é muito interativo. Se a pessoa está dormindo, eu sei e eu faço pergunta. Vocês é só fechar a câmera, eu não sei se está dormindo ou não, né? Mas de vez em quando eu solto alguma pergunta para alguém.
mesmo não aparecendo aí, né? Mas o presencial também, a vantagem dele é você prender mais atenção, porque você olha olho no olho, né? E o presencial, eu já tive turma de 75 alunos. Uma turma de 75 alunos, eu lembro isso em 2012, foram 75 alunos. Mas dava para levar, porque você consegue abranger as pessoas e manter todo mundo acordado, né? Aqui vai depender do esforço de vocês. É importante vocês fazerem esse esforço de prestarem atenção em alguma coisa que, na verdade, não é assim tão agradável, né? A gente está se acostumando por causa das reuniões, está se acostumando por causa de muito trabalho que está sendo feito à distância. Por outro lado, o EAD permitiu que alunos, por exemplo, tive no módulo passado um aluno dos Estados Unidos e no módulo anterior de Singapura, uma menina brasileira que trabalhava em offshore, desculpe, trabalhava em projetos de plataforma, não em offshore, mas projetos de plataforma, que às 6 horas da manhã entrava no curso. 6 horas. Então, o EAD tem essa vantagem, né? Eu tive aluno mexicano e assim por diante. Sem contar alunos que são no Brasil inteiro. Pará, teve duas pessoas do Pará, Santa Catarina, é, Rio Grande do Sul. Então, essa é uma vantagem. Isso realmente é uma vantagem. Mas implica num esforço por parte de vocês, obviamente. Ok, Doc? Eu não sei que tenha outras perguntas. Ah, outra coisa. Tem pergunta, faça. Não se preocupe, faça. Quanto mais interagirmos, melhor vai ser, tá? Melhor vai ser. Mesmo porque quando é presencial, eu vejo a pergunta no rosto estampado da pessoa. Eu vejo quando ela não está entendendo. Mas aqui não dá para ver. Então, eu preciso que vocês deem esse feedback, tá? Eu vou compartilhar. Pode falar. Vai ter algum tipo de avaliação? É Tabata, né? Isso. Isso. É que eu quero pronunciar o nome corretamente. Nós não fazemos isso. Até 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu costumava fazer exercício em classe. Mas eu passava o exercício, deixava a pessoa passar um tempo realizando esse exercício e depois eu resolvia em classe. Mas na primeira vez dava certo, na segunda vez dava certo, depois ninguém fazia mais nada e a gente consumia um tempo danado para sair do zero, explicando enunciado. Então eu aboli, preferi dar mais a parte teórica. O que eu costumo fazer, e eu agradeço a pergunta, eu disponibilizo o exercício offline e depois, se eu perceber que o pessoal está interessado, depois de um certo tempo, eu dou a resposta. Ou seja, eu vou lá e mostro a resposta, né? Em alguns casos, eu estou fazendo isso já no próprio módulo. Assim, por exemplo, balanço de massa, vocês vão ver exercícios que fazem parte da própria aula, assim como balanço de energia já fazem parte da própria aula. Tudo isso para dizer para você que não tem, na realidade, uma avaliação técnica. Existe um certificado de participação, tá? Até em company, imagina, com gerente junto, eu não consegui fazer o pessoal fazer exercício. Aliás, diga-se de passagem que eu conheço muito gerente e diretor até hoje, por causa desses 45 anos de trabalho, né? Porque eu não parei, na verdade, eu continuei na área de consultoria e na área de treinamento. Vocês estão vendo direitinho? Sim. 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 Bem, tá bom. Eu só quero acertar aqui.
Isso é a introdução que vocês receberam. Ele está num formato mais legível para a aula, né? Mas é exatamente o material. Então, eu já tinha comentado que o primeiro módulo vai ter essa introdução que a gente vai fazer, balanço de massa, balanço de energia, fluxograma de processo e fluxograma de bloco de processo também, o Block Type Process Flow Sheet, que aqui no Brasil não tem esse costume, mas nos Estados Unidos é muito comum nós iniciarmos o projeto por um fluxograma de processo tipo bloco. Aí tem PNIs. Eu não tinha comentado isso. Ao longo de todos esses anos, claro que a gente vai coletando o bizu, né? Folhas de dados típicos de folhas de dados, típicos de formulários, típicos de listas, coisa e tal. E eu fiz baseado na experiência, naquilo que deu certo, aquilo que não dava certo, aquilo que era útil, aquilo que não era útil, uns templates. Então, nesse capítulo 6, vocês têm templates para tudo que é folha de dados na área de engenharia de processo. Todos os tipos de bombas, está lá a folha de dados, né? Todo tipo, e inclusive em alguns casos complementados em outros capítulos também, né? Então, a documentação típica de projetos, vocês vão ter formulários, você tem listagens de instrumentação, listagem de tubulação, listagem de motores, listagens de itens especiais, né? Que permite, caso você tenha uma carreira solo, você permite ter os seus formulários para poder fazer projeto e dar consultoria, tá? Então, isso aqui, tudo que é necessário na área de engenharia de processo, está aqui. Inclusive, na área de fluxograma de processo, um capítulo antes, em engenharia, eu dou o template de como é que se faz, na realidade, um fluxograma de processo e um fluxograma de engenharia, né? Que tipo de informação tem que ter, né? Então, isso permite, na realidade, vocês terem os formulários, os americanos chamam de template, né, para realização do projeto. Aí nós temos instrumentação, eu disse que tem a área de controle também. Na tubulação, propriamente dita, é projeto. Aí, tubulação é projeto de fluxo compressível, incompressível e bifásico, tá certo? Nós só não abordamos fluidos não newtonianos. Todo, toda matemática, toda metodologia pode ser usada em fluido não newtoniano. Mas a gente não consegue abordar fluidos não newtonianos porque tudo isso são objetos de dados de laboratório. Para cada fluido não newtoniano, você tem que pegar as informações de viscosidade, de CPs e assim por diante, e como eles se comportam por causa da reologia. Então, isso aí é uma bíblia, se fosse dar um curso de fluidos não newtonianos, né? Então, a gente dá a metodologia e pega tudo que é newtoniano e fluxo bifásico, vapor e líquido, por exemplo, né? Líquido é natural, nem precisaria ter comentado. Aí temos as bombas como eu comentei, tipos, conceitos, critérios de seleção, métodos de dimensionamento, os sistemas periféricos, as tubulações, aquelas coisas todas. No caso de bomba, tem a selagem, né? Que faz parte é um item importante, é um dispositivo importante. Vai ter acoplamento e nós vamos falar um pouquinho sobre motores elétricos. O objetivo nosso não é ser engenheiro eletricista, mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento em motores elétricos, porque a gente se envolve em tudo, a verdade é essa, né? Então aqui não está escrito, mas tem um pouquinho de motores elétricos. Aí tem sistemas de ventilação, de exaustão industrial, que eu comentei. E no segundo módulo, eu vou completando as outras coisas, trocadores de calor. A única coisa que a gente não dimensiona no curso é trocador de calor. Dimensionamento trocador de calor é um curso. Não daria tempo. Não dá realmente num curso de 70 horas pegar isso. Isso é outro módulo, hein? Nós vamos parar
no 13. Nós vamos parar nesse item aqui, né? No outro módulo, eu vou dando seguimento com trocadores de calor, dispositivos de segurança, materiais de... Opa, desculpe. Materiais de construção, corrosão industrial, que são itens que, infelizmente, é muito pobre na maioria das faculdades, né? A parte de materiais de construção e corrosão, para o engenheiro químico e para o engenheiro mecânico, é muito pobre, infelizmente. Eu sou da época que metalurgia, e nem existe mais metalurgia, fazia as aulas junto com a química. Então, a gente tinha material, tinha conhecimento de coisas que hoje não são dadas mais, né? E essa parte metalúrgica ainda hoje é muito importante. Para vocês terem uma ideia, não é só no Brasil esse problema. A parte ligada a metais e ligas nos Estados Unidos é tão grave a falta de engenheiro especialista nisso que eu mandei uma engenheira que eu tinha 1 ano e meio na Dupont, utilizando esse material que vocês estão vendo aqui, materiais de construção e corrosão, que nós traduzimos para o inglês, para ela dar curso de 1 ano e meio dentro da Dupont para os engenheiros de materiais. Para você ter uma ideia de que isso não é só grave aqui, mas também é grave em outros países, porque agora são engenheiros de materiais e mais ligados à área polimérica, né? Plásticos de engenharia. Nada contra, só que nós continuamos tendo como principal material de consumo na indústria química, na indústria farmacêutica, 70% dos materiais é aço carbono. Então, ainda é muito importante, né? Aí entra utilidades. Primeiro, a água bruta, o tratamento de água. Utilidades, água de resfriamento, ar comprimido, vapor, tá? Então, isso aí, mas não é objeto agora. Nós temos um enfoque no curso muito grande em engenharia básica e engenharia de detalhamento. Eu não tenho foco na área de desenvolvimento de processos. O desenvolvimento de processos, by the way, é um dos focos, ou pelo menos era um dos focos da Unicamp, no curso que ela tinha. E acho que a Mauá chegou a ter um curso desse tipo. Eu não sei se ainda existe, mas pelo menos tinha, alguns anos teve. Porque não dá para a gente trabalhar com planta piloto, planta semi-industrial, scale-up e desenvolvimento de laboratório. Não daria tempo, né? Eu trabalhei nisso. Eu tenho pelo menos 4 anos na área de desenvolvimento de processos. Tenho uma patente publicada mundialmente de um processo que foi publicada nos Estados Unidos, mas depois foi replicada em outros países, e é um assunto fabuloso, mas é muito vasto, né? Por exemplo, fiz projeto de planta piloto, projetei 4 plantas pilotos, depois projetei uma semi-industrial, mas é uma coisa muito complicado para a gente incluir aqui. E não é a realidade brasileira. Isso pode ser realidade em algumas empresas, mas são muito pontuais. Você pega um SEMPS da Petrobras, ainda se faz desenvolvimento de processos, né? Algumas empresas muito grandes fazem desenvolvimento, mas são muito poucas, então eu não dou. Então, o nosso enfoque principal é engenharia básica e engenharia de detalhamento. Cada capítulo vai ter sua bibliografia, e é o que eu usei no desenvolvimento desse curso, ao longo desses 38 anos, né? Aqui é só para introdução, só para citar um outro livro, dentro da introdução, os livros que eu considero básicos para quem trabalha com engenharia de processos. Tem o Bennett, que muitos estudam na graduação ou na pós-graduação, né? Tem o Bird, que é o fenômeno de transporte, que também é muito utilizado na pós-graduação, inclusive o livro de exercícios resolvidos do Bird, né? Na época que eu fiz mestrado, nós tínhamos que resolver os exercícios do Bird. Mas existia um livro que também dava as respostas,
Ele não ensinava como resolver, mas dava as respostas desses exercícios. Então, esses dois é básico. Isso, aliás, é básico para engenharia química. É básico para engenharia química. E o Rubens Bracali, que é um amigo meu, que foi o primeiro, na realidade, a publicar um livro sobre engenharia de processos, né? Ele até mandou para mim, na primeira vez, ele pediu que eu comentasse, e ele trabalha em uma empresa de engenharia, agora eu não lembro qual. Aliás, eu não sei qual, Sempre porque... Engenharia. Oi? Sempre Engenharia é a Ele empresa que tá, eu trabalho. ele tá no na Genprof? Manda um abraço para ele. Pode deixar. Manda um abraço para ele. Poxa vida. E mostra que eu estou colocando aqui. E depois tem um livro razoavelmente recente, é uma tradução do Douglas Irving, que é Projeto de Processos Químicos Industriais. Existem capítulos que são fenomenais desse livro, né? Então, quem tem objetivo de trabalhar, quer se aprofundar, Projeto de Processos Químicos Industriais. Ele tem uma parte de projeto e uma parte de processos químicos mesmo. Talvez pela formação dele, às vezes tem um capítulo que é específico de um processo químico na área de refinaria. E tem capítulos gerais. Por exemplo, o capítulo de fluxo bifásico, projeto de tubulação e fluxo bifásico dele, é o concurso. É a melhor coisa que eu vi publicado até hoje desse cara, né? Então, é um livro que vale a pena. Tem o Groggins, para quem trabalha, eu nem sei se é o mais utilizado na faculdade, mas para quem trabalha com a parte orgânica, processos unitários, operações unitárias na área orgânica, e tem dois livros razoavelmente básicos para quem quer ter uma primeira noção, que é o Elementos Básicos de Engenharia Química, do Lima, e o Archibald. O Archibald, ele escreveu isso já faz tempo, isso foi em 81, 81 não, 2001, a primeira vez que ele soltou o livro dele de equipamentos industriais e de processo, é exatamente dessa forma. É um livro muito bom também para quem trabalha em engenharia química na área de projeto, na área de processos químicos e na área de operação, né? Parte de operação. E curiosamente o Archibald, ele é um grande especialista na área de sistemas de ventilação e exaustão. Eu diria que a grande expertise dele está exatamente na área de ventilação e exaustão industrial. Mas tem a parte de matemática aplicada. Vocês veem que tem muito livro da Magran-Hill. Magran-Hill, pelo menos na minha época, era o depositário das melhores obras para engenharia. E tinha até um clube, Clube do Livro, que a gente pagava US$ 100 por mês e recebia 2 livros da Magran-Hill. E você escolhia. Inclusive o Perry, hein, eu paguei US$ 100 por causa de participação desse Clube do Livro, mas eu não sei se ainda existe. Numa das minhas viagens para Nova York, a trabalho, obviamente, eu visitei a loja deles, que fica perto da Quinta Avenida, ou pelo menos ficava no Fifth Avenue, né? Tem uma Cabe Smith que é sensacional para destilação, vocês já devem ter usado isso na faculdade, e o Perry, que é a Bíblia, né? Para engenheiro químico, o Perry é a nossa Bíblia. O Perry tem até uma curiosidade. Vocês sabem por que tem sempre dois nomes, dois autores? Aqui a gente apresenta como Perry, mas tem dois nomes sempre. E curiosamente, o segundo nome muda de uma edição para outra. Quem fez esse livro foi o Perry. O segundo nome é quem revisa. Então, o Perry já faleceu faz tempo, né? Então, a primeira versão foi o Perry and Chilton. Isso foi entre a primeira e a quinta edição, era o Chilton que fazia as revisões e as complementações do livro do Perry, porque o Perry já tinha falecido.
O Chilton era engenheiro na área de engenharia dentro da Dupont, para vocês terem uma ideia. Era uma época, na década de 40, que a Dupont teve 3 prêmios Nobel na área química, área de engenharia química. Na área química e na área de engenharia química. Desculpe, na área química, né? Era um engenheiro químico, mas na área química. Para quem trabalha com desenvolvimento de processo mesmo, o Sherwood, vocês devem conhecer, e processo também na área de desenvolvimento, o Shrieve, né? Que é o Chemical Process Industry. Esse livro último aqui, esse livro, a última edição dele foi em 1947, ou 42 ou 47, eu tenho quase certeza que é 47. Quando eu comecei o curso, eu usei muito esse livro, porque ele tinha as características desse curso. Ele fazia o desenvolvimento capítulo por capítulo, da forma como eu desenvolvi. Óbvio que hoje é um livro só, e hoje nós temos 4, né? Tem muito mais coisa. Mas foi a base do curso. E era interessante porque ele cuidava também de alguns outros capítulos que são mais na área econômica, estimativa, levantamento de custos, coisas desse tipo, né? Que é muito importante para o engenheiro, né? Todo engenheiro, todo, sem exceção, independente da profissão, tem que fazer uma especialização na área da engenharia econômica. Porque no frigir dos ovos, no frigir dos ovos, qualquer decisão que você faça é por uma decisão de custo-benefício. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Porque cargas d'água, tubulação de líquido, tubulação de água, a velocidade recomendada é entre 2 e 3 metros por segundo. Isso é uma regra do polegar, né? Rule of thumb. Isso é por motivos técnicos? Não. Isso é por um motivo de custo-benefício. 100 anos atrás, 100 anos atrás, foram feitos estudos de avaliação de net present value, valor presente do investimento, e se chegou à conclusão de que o ideal é se trabalhar nessa faixa. Da mesma forma, porque cargas d'água vocês produzem ar comprimido a 7 quilos, se a instrumentação só precisa de 1, 2, 3 quilos no máximo. Porque, pela avaliação de custo-benefício, um século atrás, se chegou à conclusão que investimento pontual versus os custos de operação e manutenção trazidos a valor presente, era melhor produzir e distribuir ar a 7 quilos. Esse é o único motivo pela qual nós utilizamos um ar de 7 quilos. Nenhum processo precisa de 7 quilos, né? E a instrumentação não precisa de 7 quilos. Nenhuma ferramenta pneumática precisa de 7 quilos. Então, no frigir dos ovos, qualquer coisa que a gente faça é uma decisão econômica. É o melhor custo. Não é o menor custo, é o melhor custo, né? Então, eu acho muito importante, principalmente para a maioria de vocês que estão ainda no início de carreira, fazer um curso para análise de investimento, né? Eu, quando eu fiz o mestrado, eu fiz na área de álcool. Eu fiz estudando uma avaliação técnica e econômica de 3 processos de produção de álcool. Isso 1980, né? Faz tempo. Vocês nem tinham sido projetados para nascer. Então, naquela época, eu fiz avaliação econômica. E eu acabei tendo que estudar. Já tinha tido engenharia econômica na faculdade, mas eu tive que estudar, né? Tive que estudar bastante para fazer uma avaliação. Isso me valeu muita coisa. Por exemplo, passar quase 4 meses no Chile fazendo um desenvolvimento de projeto lá, toda a parte econômica, porque a ideia era abrir um escritório no Chile, foi aberto, e a ideia era fazer uma fábrica, mas não tinha analista, não tinha ninguém, e eu acabei fazendo toda a parte de engenharia básica, toda a parte de estimativa de investimento e toda a parte de avaliação econômica.
me valeu muito e até hoje me vale muito esse conhecimento de análise econômica, análise financeira. E no curso do FEL, mais ainda, porque a gente acaba entrando na área de estimativa, acaba entrando na área de retorno e de valor presente, né? Então, eu aconselho vocês todos a fazerem um curso de avaliação econômica de projetos, né? Eu sei que eu falo bastante, mas é a vivência, né? Aquilo que realmente foi útil para mim, eu quero passar para vocês. Esse é o meu legado. Daqui a alguns anos eu não estou mais aqui, pelo menos esse é o legado que eu quero deixar o dia que eu partir, o dia que eu for para o outro lado, né? Tudo isso para dizer para vocês que o Brandt tem alguns aspectos nesse sentido. E vocês podem fazer o download, porque nos Estados Unidos já caducou a, o ISBN. Nos Estados Unidos o livro o direito autoral é 47 anos e aqui já caducou. Então, se vocês quiserem fazer o download do Brandt, é só botar esse nome aqui e descer, baixar o livro. Eu não sei se ainda vocês acham ele impresso, porque eles não foi mais publicado. 47 foi a última, 42 ou 47 foi a última vez que publicaram esse livro. E vale a pena, para quem trabalha em processos, vale a pena ler esse livro. Alguma dúvida até aqui? Tudo jóia? Tudo jóia, professor. Só agradecer pela partilha do conhecimento. Imagina. Então, vou voltar. Como é que surge um projeto, hein? Como é que surge? Tem que falar um pouquinho sobre como é que surge um projeto, né? Existem as formas mais inusitadas, projeto, né? As que são normais, assim, conhecidas pelos livros de texto, textbook. Por exemplo, alguém descobre alguma coisa, um processo químico. Hoje já é raro isso, hein? Porque tudo que havia para ser descoberto na área de inorgânicos acabou. E tudo que havia para ser descoberto em orgânicos, eu considero que tenha acabado. Hoje, na parte de processos químicos, são desenvolvimentos. Por exemplo, nós vivemos uma época em que nós estamos focando segurança, perguntaram aí do Razop, né, do Razid, nós focamos segurança e quando focamos segurança, a gente quer trabalhar com pressão atmosférica e temperatura ambiente. Então, muita pesquisa é feita na área de processos químicos para, por exemplo, introduzir catalisadores que possam permitir trabalhar em condições mais seguras. É raro hoje você ter um processo acima de 40 atmosferas e acima de 400 graus, né? É raro. Inclusive, é raro você ter processos nesses níveis, né? Isso é um primeiro ponto. Então, desenvolvimento hoje é para redução de custo, para criar mais segurança no processo, para que ele seja intrinsecamente seguro, né? Já que falamos em PSM, a primeira coisa que a gente procura no PSM, dentro do projeto, é criar um processo intrinsecamente seguro, né? Então, está nessas áreas. E tem um outro aspecto que é o ambiental. Por exemplo, lá atrás, quando eu me formei, já estava conscientizado que tínhamos que fazer tratamento de efluentes. 20 anos antes, simplesmente se jogava no rio. Se fazia descarga quando a pessoa tinha certo pudor, esperava a calada da noite para despejar no rio, né? Depois entrou a fase que a legislação começou a cair forte em cima da gente, 1981, 1979, quando surge o CONAMA e assim por diante, né? O SEMA e os órgãos estaduais, aí fazia tratamento de efluente. Mas aí veio a pergunta, né? Cacilda, tem um custo o tratamento de efluente.
e eu estou jogando coisa fora. Então, nós partimos para uma segunda etapa, que é o reuso, né? A gente trata e reusa, para que não jogue água fora, porque a água é um bem escasso, água potável, água boa é um bem escasso e é um caríssimo. Hoje é muito caro a água, né? Principalmente para uso industrial, é caríssimo, os tratamentos são caríssimos. Então, nós passamos de tratamento de efluentes para reuso de água, maximização de reciclo. Só que de uns 15 anos para cá, principalmente nos Estados Unidos, no mercado comum europeu, veio a filosofia do waste minimization, né? Que é uma prática de melhoria do valor. E eu cheguei a fazer um curso nos Estados Unidos para minimização de efluentes, inclusive foi no American Institute of Chemical Engineering, para aprender como nós temos que fazer uma abordagem, projeto, para minimizar. Eu não quero simplesmente só tratar, não quero simplesmente reusar água que eu estou reciclando. Eu quero simplesmente acabar com a existência da água. Então, a gente reduz a presença de um elemento que eu vou ter que tratar. Então, tem muito desenvolvimento de processo hoje para trabalhar em fase gasosa, por exemplo, e não mais em fase líquida. E o meio de transporte também, como é o caso da água ou de um solvente, o que faz? Faz com que os equipamentos sejam grandes, que está carregando um solvente, está carregando algo que não agrega realmente valor ao produto final, né? Então, hoje se procura desenvolvimento de processos para fazer com que você não tenha que manusear coisas que ficam reciclando, água, solventes, e está nessa área. Novas coisas, só quando, por exemplo, você muda o grau, um grau, por exemplo, de um produto. Quem trabalha com dióxido de titânio, quem trabalha com materiais desse tipo, ou quem trabalha. Aqui eu vi uma pergunta de um rapaz, eu achei que ele não estava conseguindo entrar. Quem trabalha com tintas, por exemplo, eu fiz muito projeto na área de tintas automotivas, né? Você começa a criar uma cor nova, um grau diferente, uma moagem diferente, né? Uma granulometria diferente. Então, tem os grades, né? Titânio, nós tínhamos muitos grades para papel, para tinta automobilística, para farmacêutica e assim por diante, para talco e vai. Então, hoje, pesquisa e desenvolvimento de um novo processo está aí, né? Existe, e está com relação ao método mais econômico. E tem o que é normal, né? A demanda aumenta, que é o terceiro item aí, a demanda aumenta e você tem que fazer um revamp, né? É o revamp. Você tem que aumentar a capacidade da tua indústria, né? Você está indo de vento em popa, pegando mercado, teu market share está aumentando, aí você vai tem que fazer uma nova unidade ou uma ampliação e assim por diante, né? E eu sorri porque me lembrei de um projeto que começou com engenharia social. Alguém já ouviu falar em engenharia social? Você sabe o que é engenharia social? Não conheço, professor, não tinha ouvido falar ainda não. Engenharia social não é o happy hour de sexta-feira, não, tá? Engenharia social é engenharia de ficar roubando segredo tecnológico dos outros. Tem esse nome bonito, social engineering, porque muitas vezes acontece de uma forma social mesmo, né? E eu lembro de um projeto que eu fiz na área de fiação. Também trabalhei com fiação, poliéster, nylon e lycra. E eu não lembro, era uma manhã, não lembro se era quarta-feira, quinta-feira, tanto faz, mas era uma manhã. E o diretor dessa unidade de negócio chamou um grupo grande lá de pessoas, eu era o gerente de projeto e assim por diante, e falava, olha, estive numa festa ontem à noite com os maiores consumidores brasileiros desse fio.
fio têxtil, né? Pode ser poliéster, nylon ou lycra. Eu não estou falando qual era, justamente para não saber qual é o caso. E tem um deles, eram 7 bigs, são 7 bigs fabricantes aqui no Brasil. Um deles gosta de beber, ele chuta bem. E tem uma hora que ele começou a contar que ele estava ampliando a fábrica dele de tecidos em 30%, que até o final do ano teria uma capacidade de produção de tecido e maiôs, inclusive, de 30% maior. O nosso diretor de marketing fez as contas. Poxa, mas ele só compra esse fio da gente, porque havia barreira, na época havia barreira alfandegária, tinha assim a sobretaxa, mas não valia a pena, né? Então, chegou para nós e falou assim: "Ó, nós temos que aumentar 30% nossa capacidade." Isso é social engineering, ou seja, a partir de uma festa, alguém que abriu a boca, né, um boca mole, acabou contando uma coisa que ele ia fazer. E saiu um projeto, nós construímos mesmo. Eu tive mais 3 anos de salário por causa disso, porque durante mais 3 anos eu fiquei empregado fazendo esse projeto. Bom, existe nomenclatura e a gente vai ter que trabalhar bastante com nomenclatura, porque a nomenclatura facilita a comunicação, rapidez e entendimento. Por isso que é muito importante a gente usar os termos corretos, né? Existem vários tipos de projeto. Existem aquele que começa do zero, e os americanos chamam isso de footprint. É como se eu fosse o Neil Armstrong, cheguei na Lua e coloco o meu sapato lá, minha bota, e estou fazendo o footprint da minha bota, né? E alguns chamam de grassroot. O grassroot é porque sai do mato mesmo, da vegetação. Você compra o terreno e vai começar o landscape, vai começar a fazer a limpeza do terreno, né? E dentro desse contexto de footprint, existem 2 tipos de projeto. O greenfield, e como diz o próprio termo green, porque é de mato, de verde, é que você está fazendo um site novo. Esse tipo de projeto, para nós, na nossa área de projetos, você vai fazer tudo. Ou seja, você vai estar envolvido em todas as fases do projeto. Todas. E existe aquele em que, por exemplo, você já tem uma planta e tem uma área que você reservou para uma outra planta. No teu site tem 8 áreas, 5 plantas já construídas e tem mais 3 abertas aí, já com arruamento, coisa e tal, já com terraplenagem para você fazer uma unidade. E a gente chama de brownfield esse projeto. Por quê? Você começa da terra e não da vegetação. E o brownfield normalmente é diferente de um greenfield, porque o brownfield ele já faz, é, ele já usa a sinergia do site. Por exemplo, eu não preciso por exemplo, da minha subestação. Eu vou colocar transformadores, mas eu não preciso de subestação. Eu não preciso muitas vezes de tancagem, porque eu posso usar a mesma tancagem. Utilidade, se for um central de matérias-primas, eu também não preciso. Então, isso faz com que a maneira como a gente planeja o trabalho é diferente. Quando a gente está vendo esse curso, eu estou partindo do zero. Inclusive, é como se você recebesse uma receita e está partindo do zero. Tem tudo para fazer, né? Mas tem sistemas que não é. Por exemplo, o revamp. E principalmente um debottleneck. O debottleneck é um desgargalamento. Você tem que é o que a gente faz bastante, né? Você tem uma unidade e a diretoria fica forçando você a tirar mais gramas dessa unidade. O objetivo, o target de 2023 é aumentar a capacidade em 10% sem ampliação, tirando os gargalos. Você já não começa com balanço de massa, você começa com as built, porque você primeiro tem que entender o que a unidade faz e saber e vai fazer cálculos para identificar onde é que estão os gargalos. Então, fluxograma de processos já existe. PNR já, tecnicamente, né? Tecnicamente. Fluxograma de processo existe, PNR já existe.
Então, a maneira como você faz projeto é diferente. Nós, né, fazemos é diferente num caso de um desgargalamento. Por exemplo, a gente não se preocupa em perguntar para os supervisores e para o pessoal da área. Num desgargalamento, a maior fonte de informação são os operadores. Eles é que sabem onde é que estão as coisas. A verdade é que a gente é meio nariz em pé e não quer perguntar direto na fonte, né? E tem muito supervisor que não permite esse contato. Mas quem sabe é quem está mexendo no processo, quem está mexendo na operação. Num revamp, o revamp pode ser uma modernização, que é um refurbishment, ou pode ser um revamp mesmo. Eu estou trocando equipamentos, colocando novos equipamentos para aumentar a capacidade. Então, dependendo da característica do projeto, existe um approach, uma forma de você planejar suas atividades de uma determinada forma. No nosso caso específico, nós vamos começar do zero, dentro da área de engenharia de processos químicos, obviamente. Vamos começar do zero, né? Vamos fazer o balanço de massa, o diagrama de blocos e assim por diante. Mas é importante perceber que o modo como nós planejamos e o modo como desenvolvemos projeto depende do tipo de projeto, depende dessas características aqui. Alguma pergunta? Licença, eu fiquei na dúvida da diferença entre expansão e brownfield. O brownfield, você tem o terreno que já foi preparado. Ah, sim, eu entendi o que você quis dizer. Sempre é uma expansão um brownfield, porque você está colocando. Mas a expansão a gente deixa para a expansão de uma unidade já existente. Tecnicamente falando, quando eu falo expansão, eu estou aumentando a produção de algo que já existe. O brownfield, eu posso estar construindo uma planta nova de outro produto, mas eu posso estar fazendo uma expansão de uma planta existente dentro de uma área nova, uma área virgem, tá? Isso é possível. Então, o brownfield é mais com relação às características do site. Está lá a área prevista, já foi feita a terraplenagem e eu vou construir uma nova planta lá. Tá? E a expansão a gente fala mais para a capacidade existente. Tá? Agora, cada um fala do jeito que quiser, e vocês vão ver que cada um fala do jeito que quiser, né? Mas isso é o que é o clássico, isso é o que vocês aprendem lendo na literatura, né? Então, aqui é o linguajar realmente correto com relação a tipos de projeto. E tem um outro aqui que não tem, e eu não coloquei propositalmente, que chama-se retrofit. O retrofit é um projeto que usa um determinado equipamento, muitas vezes para a mesma finalidade, mas fazendo uma modernização. Por exemplo, em 1999, foram proibidos os gases que eram depleters, que prejudicavam a camada de ozônio, né? Então, nós saímos da linha de fabricação dos refrigerantes Freon, Freon 11, 12, 21, 22. Eu fiz projeto desses 4 em Barra Mansa. Eu passei 2 anos fazendo projeto lá nesses refrigerantes. E quando eu terminei o projeto, veio o Acordo Mundial e me pediram para desmanchar tudo aquilo que eu passei 2 anos fazendo. Foi a segunda vez que eu quase perdi meu emprego. Eu cheguei para o gerente e falei assim: eu sou engenheiro que constrói, eu não destruo nada. Por favor, procure outro. Fui punido por causa disso, mas sobrevivi, né? Sobrevivi e acabei sendo diretor de engenharia. Teve uma outra vez também, já que a gente. Eu gosto de contar causos, porque na verdade a gente aprende com eles, né? Teve um outro, e foi exatamente em Barra Mansa, em que o gerente falou assim: Fábio, precisa construir uma fábrica nova, tecnologia nova, eu quero que você cuide da equipe lá em Barra Mansa. Mas nós vamos montar 2 casas para poder o pessoal ficar lá. Quando falou montar 2 casas para a gente ficar full time, eu já entendi
que a coisa não ia ser legal, né? Aí eu falei, não, eu tenho motivos familiares, eu não posso aceitar esse trabalho. Aí eu fui punido, eu fui colocado em projetos pequenos na área de tinta automotiva em Guarulhos e foi outra pessoa. Bom, das 19 pessoas que foram para esse local fazendo projeto, uma só que não foi demitida pelo que aconteceu nas casas. Então você imagina a coisa. Então, agora voltando, né? Isso são reminiscências. É, voltando, mas esquecendo qual foi a pergunta. Era a diferença entre expansão e brownfield. Exatamente. Então, na verdade, esse é o termo correto, a forma correta de caracterizar. Aí eu falei retrofit. Então, nesse projeto, quando saiu o freon da linha de fabricação, entramos com uma nova linha chamada SUVA. Todos os equipamentos de refrigeração podiam usar SUVA desde que fossem feitas mudanças mecânicas e no sistema de compressão e no sistema de expansão. Isso é um retrofit. Você pega um equipamento ou um pacote e você modifica o interno dele para trabalhar com características diferentes. Retrofit, por exemplo, você tem um compressor e você faz um retrofit dos seus internos para ter um rendimento maior. Ou uma bomba. Eu tenho uma bomba com rotor fechado e vou lá e vou colocar um semiaberto para trabalhar com uma solução sólida, uma solução que tenha sólidos, ou porque eu mudei o produto, né? Então vou lá, eu estou fazendo um retrofit, eu estou mexendo no equipamento. Eu não coloco, porque isso não necessariamente é de engenheiro químico, né? Ou engenharia de processo. É muito comum ser de mecânica, né? Então não tem, mas o retrofit seria exatamente isso. Alguma outra pergunta? Eu vou sugerir agora a gente fazer os 15 minutos de pausa. Vocês vão perceber que eu sou bem britânico. Isso é toque, na verdade é toque. Aliás, eu passei 1 minuto, hein? E a gente volta em 15 minutos. Aí dá para aproveitar muitos para jantarem e assim por diante. Então, até daqui, eu pausei a gravação. Pronto. Continuamos a gravação. Nesse ínterim, surgiu alguma pergunta, alguma dúvida? Eu lembrei de mais uma coisa que a respeito dessa diferença entre expansão. Expansão de uma unidade realmente é uma revamp, um aumento de capacidade, é uma expansão mesmo. Mas existe o termo utilizado, expansão do site. Talvez tenha sido esse o motivo da dúvida, porque a gente fala mesmo, vou expandir o site. Mas quando a gente faz uma expansão de unidade, aí a gente não pode falar em brownfield. Eu vou fazer uma expansão do site usando uma área que eu tenho disponível, mas aí não é uma expansão de uma unidade, é a instalação de uma nova unidade. Acho que é por isso que gerou a dúvida, não lembro de quem, mas de alguém aí. Seria assim uma expansão de produção, por exemplo? A expansão é de produção. Do termo, quando eu coloquei projeto, é uma expansão de produção. Eu vou passar de 100 mil para 150 mil toneladas por ano, por exemplo. Mas Esse é o brownfield. Não, não. Porque eu posso estar colocando no mesmo lugar, na mesma área que está existente lá, alguns outros equipamentos para expandir. Expansão de site, eu estou colocando mais uma unidade, uma outra unidade. Expansão do processo, expansão de um projeto, de uma instalação, com o uso da palavra expansão, eu estou aumentando a capacidade de uma instalação existente. Pode ser que eu use outra área e essa área seja brownfield, ok? Brownfield se for expandir também espaço físico.
Isso. Por exemplo, você pega uma refinaria. A refinaria é típica, ou um site de uma empresa grande, né? Você tem 5 blocos. Você já fez a terraplanagem de tudo, mas está usando um bloco só. Tem todo o arruamento, coisa e tal. Aí você deixou 2 áreas que você já preparou o solo para o futuro. Vou instalar uma fábrica de nylon, vai no futuro. Hoje eu produzo só lycra, eu vou produzir nylon. Então eu tenho uma área que já tem arruamento e eu já fiz a terraplanagem, então eu já mexi no solo, né? Isso é que chama brownfield. Tá, no caso, eu fiz um projeto que a gente fez expansão da capacidade, mas não abrangeu o espaço físico. Trocaram alguns equipamentos por alguns maiores, usando o mesmo espaço físico. Ele não cresceu em metro quadrado o espaço físico, entende? As Uhum. áreas é o mesmo tamanho, porém trocaram os equipamentos e colocaram uns maiores. Isso pode ser chamado de 2 formas. Se a intervenção for grande, é uma expansão. Se a intervenção é pequena, é um desgargalamento. Nesse caso, então, porque o nome do projeto era expansão. Era É, expansão mas, Ulan. mas sem problema. Existe uma linha não muito clara que separa uma coisa e outra. O que é uma intervenção grande e uma intervenção pequena? Acho que é porcentagem, né? Não, mas isso não é definido, pelo menos tecnicamente falando. Um debottleneck, por exemplo, eu vou lá e troco um condensador que eu sei que é meu gargalo. Troco umas válvulas de controle para ter um CV maior. Faço algumas tubulações, troco o diâmetro, mexo numa bomba. O desgargalamento ele pode até ser um nível razoável, 1 milhão, 5 milhões de dólares, mas não é uma intervenção grande. Numa expansão eu posso estar trocando coluna, posso estar trocando uma torre de resfriamento, posso estar trocando uma coisa No grande. caso, foram muito mais que isso. Foi muita Então, coisa. então foi uma, Foi, uma uma expansão. estamos falando aí de margem de uns 20% de produção de soja. Ah, então é grande. Então é grande. Fábio, eu não entendi a diferença da expansão do site para o Brownfield. Imagine que você tem um terrenão, você tirou toda a parte do mato só para instalar uma pequena planta. O resto ficou mato, certo? Você não pode dizer que é um brownfield, porque você não está começando de algo que já está preparado, né? A gente não chamaria de greenfield, porque o greenfield você comprou a terra e vai desmatar uma parte, isso é um greenfield. O greenfield, você comprou a terra, acabou de comprar a terra, tem mato, você vai pedir autorização para desmatamento, vai pedir autorização para derrubar as árvores. Você está saindo do desmatamento. Isso é um greenfield. Não tinha nada instalado. O brownfield, você já tem coisa instalada lá e tem área existente e você vai construir na área existente, tá? Obrigada. Com relação a fases de empreendimento, eu sei que também é linguagem aqui, mas existe uma diferença muito grande, tecnicamente falando, entre empreendimento e projeto. Quando a gente fala projeto, na área de engenharia mesmo, nós estamos falando aquilo que nós conhecemos mais tipicamente como EPC, Engenharia, Procurement and Construction. A gente pode estar tendo também a engenharia básica, pode ter também scale-up, tudo bem. Mas o projeto, ele é aquela fatia em que a intervenção maior é feita pela engenharia, né? Então, está fazendo engenharia básica, engenharia de detalhamento, suprimento de materiais e equipamentos, pacotes, está fazendo construção civil, fazendo montagem eletromecânica. Isso é o que nós chamamos de projeto, que muita gente, muitas empresas também usam o termo EPC, né? Não estou falando em contrato EPC,
Eu estou falando naquela fatia que representa engenharia, procurement e construction. Empreendimento é tudo, desde o início da ideia até entrar em operação e um pouquinho mais até, né? Então, o empreendimento está envolvendo planejamento de negócio, está envolvendo toda a parte mercadológica, toda a parte logística, tem os estudos técnicos, econômicos, as estimativas, a aprovação interna e externa de órgãos ambientais, né? Ou secretarias, ou prefeituras e assim por diante. Empreendimento está a fase de comissionamento e startup. Isso é o que o livro ensina, né? A parte de empreendimento, você tem operação, comissionamento, e toda essa parte inicial que é o business planning, né? O facilities planning já é um pouquinho projeto. Então, projeto é o que nós conhecemos que é aquilo que acontece dentro do âmbito de uma empresa de engenharia, por exemplo, que faz montagem, né? E isso é, quando a gente fala esses termos, essa é a conotação. Empreendimento é tudo. É o cara que chegou de manhã, acabou de voltar daquela festa lá e está com a ideia de começar um projeto. Mas ele está começando um empreendimento. A primeira coisa que ele faz é perguntar para o cara analista financeiro: vale a pena nós aumentarmos 30% a capacidade? Aí o cara da análise financeira vai envolver engenharia para ter estimativa de quanto seria o investimento, vai envolver a operação para saber quanto seria o custo de operação, custo de manutenção e assim por diante. Isso é parte do empreendimento. Projeto, quando a gente fala projeto mesmo, no jargão do PMI, no jargão do FEL, no jargão das empresas, é o Engineering, Procurement e Construction. Aqui também está nos dizendo que existem coisas que a gente se envolve e que não se, que nós, né? A gente se envolve e não faz parte do projeto. Por exemplo, quando começa a empresa a fazer estudo técnico e econômico, a parte técnica acaba caindo na mão do engenheiro. Que tecnologia vou usar? Quanto vai ser o investimento, né? O que essa tecnologia faz e o que ela não faz, do ponto de vista de tecnologia de produção e assim por diante. Então, nós, principalmente o engenheiro de processo, ele começa a ser envolvido no começo mesmo. Ele começa no começo. Eu sei que é feio falar assim, mas ele é envolvido no começo mesmo. Na fase em que eu estou fazendo estimativa de investimento, por exemplo. Ou pelo menos deveria, né? Tem muitas empresas que não envolvem. Eu conheci muitas empresas e conheço muitas empresas que não envolvem engenharia no começo e depois se lasca, porque não tem ninguém que estuda a parte técnica. A parte, por exemplo, de meio ambiente, os estudos de IARIMA, os estudos de licenciamento, ou as informações de licenciamento, boa parte deles vem da engenharia de processo. Eu sei ou imagino saber quais são as emissões fugitivas. Eu sei quais são as matérias-primas e produtos que eu uso e eu passo essas informações para que a gente consiga as devidas licenças, né? Então, nós como engenheiro de processo, a gente se envolve em praticamente todas as fases. Depois da construção, nós não damos assistência à montagem, não damos assistência ao comissionamento. O engenheiro de processo dá assistência ao comissionamento, ao pré-startup e muitas vezes ao startup, né? Então, a gente é mais abrangente do que simplesmente o projeto, do que a engenharia de detalhamento, construção, compras e assim por diante, né? Então, nosso leque de trabalho é muito maior, muito mais vasto. E dentro do conceito de um FEL, de um Front-End Load, mais vasto ainda. Para quem já ouviu falar do FEL, a primeira fase é o Business Planning, o planejamento de negócio. O primeiro cara que entra da área de engenharia é o engenheiro de processo. É o primeiro cara que entra, né? Ele vai até o final, que é a operação.
Bom, então temos mais uma diferença. E temos a questão das. Oi, Silas, pode falar. Eu comentou sobre a questão do começo aí, né? Falo que eu já trabalho em área de projeto, né? Tem 10 meses que eu estou trabalhando com sistemas, né? De utilidades, processos. Então, assim, quando a pessoa ela deslumbra ali, ela sonha, né? A gente, assim, o cliente sonha e aí a gente tem que tentar adivinhar o que ele sonhou, né? E se o sonho dele pode virar realidade. Então, assim, ele já tem que ter a noção quantas válvulas que ele vai precisar, onde que ele vai alocar a bomba, onde que a tubulação vai passar, assim, nem que seja assim, não que não esteja no papel, né? Mas tem em mente qual a dificuldade que ele vai enfrentar no projeto, né? Como um todo, né? Isso, exatamente. Se você olhar esse quadro aqui, você vai ver como a gente acaba sendo envolvido em tantas outras áreas, né? Então, por exemplo, surgiu a ideia do projeto. É claro que isso aqui é um esquema, né? Eu peguei várias áreas diferentes, primeiro para mostrar que nós acabamos interagindo com especialidades muito diferentes da nossa, né? Você é um engenheiro e você lida com médico. Você é um engenheiro, você lida com um administrador de empresa, com um economista. Dentro do empreendimento, a gente acaba tendo uma participação muito grande, uma interface muito grande com áreas que não falam a mesma língua, né? Eu não comento, eu não comentei, mas eu costumo sempre falar isso quando inicio o curso, de que a parte do projeto mesmo, a parte do empreendimento que nós participamos, engenharia de processo, ela é composta de três coisas que são extremamente importantes. A primeira é a parte técnica, né? A segunda é comunicação e a terceira é planejamento. E não tem uma que é mais importante, não. Às vezes você é um cara super técnico, mas não sabe entender a necessidade, por exemplo, do engenheiro de segurança. E aí dana tudo. Você não sabe passar as informações. E aí o que acontece? Nem engenheiro de segurança, o engenheiro de SHE, né? Safety, Health and Environment. O cara, na hora que ele está lidando com a agência ambiental para conseguir a licença de instalação, ele deixa e omite informações importantes, porque você não passou e ele não tinha a obrigação de saber, você é que começa o processo, e depende, na hora da licença de operação, tem a surpresa e não opera, né? Eu vi muitas vezes acontecer isso ao longo da minha carreira. Na do pão, não, mas eu vi muita gente que se lascou por falta de comunicação. Então, fazer engenharia de processo é também entender o dado que o outro precisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo típico. A análise econômica é muito importante em qualquer empreendimento, certo? Aí o cara te pede sobre investimento. Aí você vai fazer uma estimativa de investimento, muitas vezes com uma base de dados. Você tem uma base de dados para fazer isso, ou você parte para consulta de fornecedor de forma informal, ou qualquer outra forma, certo? Agora, a capacidade, por exemplo, para você chegar no equipamento, você precisa da capacidade. Agora, a capacidade é 100% o tempo todo assim? Não sei, né? Eu vou ter, por exemplo, que refazimentos, por exemplo, uma coisa que eu vi acontecer, eu não estava na empresa, mas eu trabalhei nessa empresa e vi acontecer, que teve uma época de uma fase econômica que alguns clientes, eles contaminavam o produto para não pagar. Tinha caído a demanda e eles tinham comprado, e o que é que eles faziam? Contaminavam o produto e devolviam para que a empresa não pudesse cobrar. Não, fala, eu não vou pagar porque você não me deu o que eu quero, né?
Tanto que essa empresa passou por esse problema, e eu trabalhei nela, ela teve que construir uma unidade para identificar o tipo de contaminante e como se descontaminar, porque eram coisas que não existiam, produtos que não existiam nessa empresa. Não tinha como contaminar. Contaminação de naftaleno. Pô, mas eu não tenho naftaleno no site, como é que pode ter contaminado com naftaleno, né? Então, só para dar um exemplo, você precisa começar a fazer perguntas que não são do teu âmbito, na realidade, mas que você precisa saber. Qual é a capacidade mínima de produção? Qual é o turnover? Isso é um negócio mercadológico. Se você produz, alguém está falando em soja, né? Acho que foi o Edu, né? Estava falando em unidade de soja. A produção de soja não é 365 dias por ano, certo? Ela é sazonal. Então, a capacidade da unidade, eu não sei se vocês tratam semente, não sei, mas vamos imaginar o tratamento de semente de soja, né? Você tem que fazer tudo isso em 2 meses. Eu trabalhei para o projeto da Pioneer, ou Pioneer, né? Na época, a Pioneer estava com a Dupont, eu não sei se ainda está com a Dupont, e a gente fazia. Se eu não pergunto sobre que produção, como é que é a sazonalidade e coisa e tal, o cara fala, eu quero só uma fábrica de beneficiamento de sementes. Então, eu tenho que começar a fazer perguntas de coisas que não são exatamente de engenharia. Isso é uma dificuldade do engenheiro de processo, porque ele é o primeiro que entra na área, na parte técnica, e ele tem que pegar informações. Um exemplo aqui, vocês estão vendo aqui o produto, pesquisa de laboratório, pesquisa de engenharia, certo? Aqui do lado você tem pesquisa jurídica, certo? A pesquisa jurídica, por exemplo, o pessoal jurídico verifica se existem patentes, verifica se o trademark existe, verifica se eu posso fabricar esse negócio aqui no Brasil, certo? Por exemplo, existe uma demanda por um inseticida, por um herbicida e assim por diante. Mas eu posso trabalhar com essa molécula? Existe alguma patente para essa molécula? Né? Eu vou começar a conversar com gente que não conhece engenharia, mas eu preciso saber. Eu participei de um projeto que não foi para frente, gastamos tudo de design, não foi para frente porque não se identificou que havia uma patente. Foi culpa do jurídico? Não. Foi culpa do cara que passou as informações para o jurídico de como é que era o processo. Não passou todas. Aí o jurídico fez a pesquisa, não necessariamente é o jurídico que faz essa pesquisa, né? Depende da empresa, é um grupo de engenheiros que faz essa pesquisa, e passou por cima. Essa empresa quase foi processada. Se ela tivesse operado, teria sido processada por causa de uma patente. Ah, quem errou? Foi o engenheiro de processo que passou as informações. Ele esqueceu de passar. Não, ele não sabia que precisava passar. Certo? Vou te dar um outro exemplo aqui. A questão de logística. Você faz o projeto, você vai usar determinada matéria-prima. Essa matéria-prima tem várias rotas de produção, certo? Você fez considerando uma especificação de matéria-prima. Nem todas as rotas atingem a mesma especificação, certo? O cara que é de compras, lá de suprimentos, ele vai comprar o mais barato. Vai pegar a tua especificação da matéria-prima de projeto e vai fazer a pesquisa de onde é que tem a matéria-prima. Aí ele vai identificar, muito provavelmente, que na China é pela metade do preço. Certo? Só que a tua matéria-prima não pode ter enxofre. Ou então, por exemplo, que é o caso do ácido clorídrico, ácido sulfúrico e a soda, que você só pode ter no máximo 0,5 ppm quando faz a regeneração de coluna de desmie. Se você não passa a informação que o teor máximo de ferro é 0,5 ppm,
o cara vai comprar uma matéria-prima que não necessariamente condiz com a tua necessidade. Você, como engenheiro de processo, novinho, fala, pô, mas 0,5%, meio ppm, nem me preocupei. Nem me preocupei. Meio ppm é nada, certo? Por causa de meio ppm, nós matamos um garoto, cara, de 23 anos, de um material que foi comprado na China, que substituiu uma matéria-prima bem mais baratinho, e tivemos um runaway, 2 bolas de fogo e um garoto de 23 anos morrendo dentro. Nós só achamos os restos, né? Qual foi o problema? Comunicação. Isso é típico em relação familiar, né? Pô, mas você me disse isso e não disse aquilo, né? Eu entendi aquilo. Isso acontece entre marido e mulher, certo? Então, o engenheiro de processo, ele tem que ser um questionador o tempo todo e tem que ser um cara que vai cutucando, mas o que é que você precisa? O que que você vai fazer com isso? E assim por diante. Então, não pode ser um cara que simplesmente coloca a cabeça na sua escrivaninha e vai fazendo o projeto. Porque o jurídico precisa da tua informação, o engenheiro de segurança precisa da tua informação, o cara que faz pesquisa de mercado precisa da tua informação com relação ao tipo de produto que você vai produzir, a flexibilidade que tua tecnologia tem ou não tem. Já começa pela seleção de tecnologia. Eu vou escolher para fabricar uma coisa ou vou fabricar vários graus dessa coisa, né? Fala, Ranieri. Isso daí, agora que você passando esse ponto, né, essa parte aí, na empresa que eu trabalho, a gente tem foi determinada aí uma regra, né, a gente precisa, os engenheiros e qualquer pessoa que lidere um projeto, né, independente da área que ela atue, a gente usa muito o MOC lá hoje, né, o Management of Change. E aí a gente usa hoje o Soft Expert também, que ele tem esse módulo dentro dele. E aí, dependendo do que você seleciona, é um produto novo, é uma otimização de processo, é uma instalação de um novo equipamento, ele já te retorna as áreas obrigatórias que tem que participar dessa discussão, né? Então, qualquer projeto que hoje queira ser implementado, obrigatoriamente a gente precisa fazer esse procedimento que nada mais é isso que você está conversando, é envolvimento de todas as áreas, é a participação, e aí tem um questionário que acontece, a segurança participa, a qualidade participa, né? Então, isso realmente é uma atividade aí do dia a dia. A gente precisa realmente ter esse bom relacionamento aí com as áreas, entender a necessidade de cada uma das outras áreas envolvidas, né? Porque ali na hora dessa discussão que sai esses pontos aí importantes, né? E que aí que o projeto vai ou não para frente, né? Isso. Então, é muito maior o âmbito da engenharia de processos químicos. Claro que é para outras áreas também, mas o curso é sobre engenharia de processos, certo? Mas é muito amplo. Então, a gente não pode ficar limitado à caixinha. Não pode se limitar à caixinha. Quando a gente começa projeto, a gente acha, é fazer balanço de massa, balanço de energia, fluxograma de processo, PNI, datasheets, listas e pronto. Não, é muito mais do que isso, né? E a gente acaba sendo envolvido na própria escolha do pessoal, por exemplo, de operação. Até a tua tecnologia determina o nível dos teus operadores. Já por aí, certo? É você que tem que dizer Por exemplo, quem escreve o primeiro manual de operação? É o engenheiro de processo no projeto, que nós chamamos de instruções de operação. Aí, quando é passado instruções de operação e pacote de engenharia com os PNIs, coisa e tal, o pessoal de operação escreve o manual de operação baseado na instrução de operação. Por que você é o primeiro? Porque você bolou o fluxograma de processo, você bolou o PNI, então você sabe como se opera, porque você criou a concepção de operação num PNI. E por isso que você faz. Você vê como você está envolvido com a operação?
está envolvido, inclusive, as tuas decisões com a quantidade de operadores. É só fazer uma bagunça, por exemplo, na hora do layout das telas, para você criar um inferno dentro da sala de instrumentação. Um verdadeiro inferno. Você tem que ter um critério. E esse critério não tem nada a ver com o projeto, tem a ver com facilidade da operação operar. Os operadores operarem a coisa e ter acesso à informação. Né? Então é muito amplo, é uma área extremamente vasta, né? E é interminável, na verdade, é interminável. Você vai dar alguns exemplos para mostrar para vocês que é muito mais do que a gente está vendo aqui, né? Fala, Silas. Eu elaborei poucos documentos ainda, né? Na área de processos, né? Tem pouco tempo que eu estou atuando. Alguns fluxogramas, pista de linha, equipamentos, alguns cálculos, mas memorial descritivo, ajuda às vezes o balanço de massa, assim. Mas esse documento, né? O manual de operação, acho que é um dos documentos mais difíceis para executar. Precisa de ter um conhecimento amplo, né, geral de tudo que realmente está acontecendo, né, e vai acontecer, né, na operação em si. Isso, é por isso que tem a ver com experiência, né? Com amadurecimento e crescimento. Eu costumo brincar, e vou brincar de novo, dizendo: se você tem que calcular um equipamento, dê para o estagiário e você faça alguma coisa mais nobre. O estagiário acabou de sair da faculdade, mas ele sabe calcular uma operação unitária. Agora, você que já viveu, suou, verteu sangue, verteu sangue, suor e lágrimas, você vai criando com o tempo esse conhecimento, né? E eu chamo de relação causa e efeito, entendeu? Por exemplo, você está fazendo um PNI bonito, PNI, estou botando válvula de bloqueio, coital, botoeira, isso, aquele outro, mas é muito mais complicado do que isso, porque você está dando o tom da operação. Só para dar um exemplo, botoeira local ou remota? Só para dar um exemplo. Já começa por aí, certo? Como é que eu vou paginar, por exemplo, meus equipamentos? Eu vou colocar um stand-by ou vou colocar dois stand-by? Na operação, a gente sabe que quem é de operação sabe que a gente tem que fazer o rodízio e tem operações que são vitais. Eu não posso trabalhar com uma bomba só de alimentação de matéria-prima. Se ela caiu, caiu tudo. Então, eu vou colocar dois, certo? Então, não é só calcular a bomba, é ter essa noção de causa e efeito, né? Então, eu vou para questões de confiabilidade. Para você ter ideia, é muito raro encontrar isso, né? Eu tive a oportunidade 2 vezes de ver isso na Dupont. Fluxograma de processo, hoje você roda, tem algumas ferramentas que rodam fluxograma de processo e balanço, em que você coloca os dados de confiabilidade dos equipamentos, mean time between failure, para que ele te determine se vai ser um, 2 ou 3 similares, em série ou em paralelo, né? Isso implica em você ter alguma noção de manutenção, né? Eu vou fazer um projeto, um PNI, eu vou trabalhar com manutenção firefighting, ou preventiva e preditiva. Isso muda o projeto, muda o teu PNI, muda a tua instrumentação, muda teu controle. E o que que você entende de manutenção? Muito pouco. E isso significa que eu preciso de tempo para adquirir esse conhecimento, ou pelo menos para saber que eu tenho que me preocupar com ele. Eu vou lá com a manutenção, vamos estabelecer como vai ser a manutenção desse negócio, como é que você pretende, para eu poder refletir isso no projeto. Então, não é só calcular equipamento, é muito mais do que isso, né?
Então, dá para o estagiário o cálculo do equipamento, da tubulação, e vai fazer uma coisa que agregue mais valor. Eu acho que o Alexandre tinha levantado a mão. É isso, né? Isso, vocês conseguem me ouvir? Sim, eu consigo. Ótimo. Eu queria fazer alguns comentários principalmente sobre essa questão dos manuais de operação, né? Eu vi você comentando aí, professor, que você trabalhou no Oxiteno, não é isso? Foi. Coincidência, eu também, eu trabalho, né? Não sei se você trabalhou, eu trabalho na unidade aqui em Camaçari, na Bahia. Opa. Aqui a gente tem uma planta, ela é mais recente, a oleoquímica. Eu tive a felicidade, né, de participar da montagem dessa planta, como na área de operação, né? Eu me formei em técnico de operação, estagiei, né? Entrei como estagiário e tive essa experiência, né? Vivi isso. E aí, quando eu vi você comentando, passou um filme aqui na cabeça, né? A gente viveu muitas dessas etapas. E uma delas, né? Eu tenho muita coisa aqui para contar, né? Dessa experiência de vida. Mas especificamente dessa, assim, eu lembro que assim, os manuais de operação, eles eram produzidos, assim, os primeiros tinha uma equipe, era uma equipe, mas principalmente formada por operadores experientes, operadores sênior, os supervisores da época, né? Que assim, na verdade, aqui no site da Oxiteno, aqui já tem algumas plantas mais antigas, e essa planta seria uma planta nova. Os outros operadores mais antigos, operadores sênior, o corpo de engenharia e o pessoal do projeto, né? Que só abrindo uma aspa aqui, esse projeto foi de uma empresa da Inglaterra, a Dave. A Dave, talvez você deva conhecer. Então, assim, a Dave, ela trazia um know-how, e esse know-how era aprendido por boa parte dos profissionais aqui, operadores, engenheiros, só que com o tempo ele foi se aperfeiçoando, isso que chama a atenção. Os manuais de operação, quando a gente partiu a unidade, não tínhamos manual de operação de todos os equipamentos. Eles foram produzidos ao longo da sua existência, né? Digamos assim, né? Os equipamentos mais, digamos assim, mais conhecidos, por exemplo, uma torre de destilação. Acho que a torre de destilação que você põe em operação em uma unidade, talvez seja semelhante ao que você põe em outra. Então, essa experiência conduz à produção do manual de operação. Só que ao longo do tempo, a gente entendia particularidades, né? Trabalhava com refluxo X, aí verificou-se que era um refluxo diferente, né? E o manual alertava para isso, né? Um nível de fundo um pouco mais baixo, e aí a necessidade de haver um nível de fundo mais elevado durante o startup da planta, né? Da torre, né? E isso englobava torres, caldeiras, trocadores, né? Assim, todo equipamento tem um manual de operação. Só que o que chama a atenção é assim, que na partida, no startup da planta, eles foram produzidos principalmente pelos operadores mais experientes, operadores sênior, né? Supervisores, né? E ao longo do tempo, ele foi sendo aperfeiçoado, porque verificava-se que havia um melhor modelo operacional do equipamento e passava por um projeto, a gente chama assim de uma PMP, que é como se fosse uma proposta de modificação do projeto, digamos assim, né? Do projeto de operação, né? E temos outras e outras mais histórias assim, mas eu vou me conter um pouquinho, mas aos poucos a gente vai soltando, né? O Flávio Cavalcante ainda está na Oxiteno? Tá sim. O Flávio Cavalcante, ele é diretor. Você sabe que ele foi meu estagiário? É mesmo? Que coincidência, né? Ele vem, faz visitas a gente aqui em Camaçari, mas ele não fica aqui, né? Acho que ele reside em São Paulo, não sei qual estado. É São Paulo. Eu falei com ele faz 1 ano e meio atrás com ele. Sim, o Flávio, a gente conhece bem ele, a gente conhece assim, né? Ele sempre visita a gente aqui, né?
você encontrar com ele, manda um abraço. Beleza. Bom, deu para perceber que a abrangência do nosso papel é muito grande, né? A abrangência é muito maior. E é o tempo todo estudo, o tempo todo estudo. Eu não estou mentindo, eu não preciso também disso. Eu estudei a vida toda, sem brincadeira, 1 hora por dia. Eu dediquei 1 hora por dia para estudar todo santo dia. Quando eu estava em montagem, então, eu tinha muita facilidade que a gente ficava em hotel, né? Você ficava sozinho. Mas eu chegava, eu tive uma época, passei 20 anos que eu não almoçava. E eu fechava a sala, na hora do almoço, e aproveitava para estudar. E não dá, cara. Eu não sei nada, não sei nada. Mesmo assim, 1 hora todo dia, e eu falo com honestidade, eu não sei nada. Então, não pode parar. Não pode parar. Bom, voltando ao nosso assunto, a gente acaba, dentro do contexto de projeto, o engenheiro de processo, mais ligado à parte técnica, né? Você trabalha, aqui no Brasil não é comum, mas você trabalha em projeto conceitual, né? Em projeto básico, projeto de detalhamento, mais nessas fases aqui. E depois prestamos assistência no site, né? Na parte de montagem, na parte de resolver os pepinos e na parte da pré-operação, né? O projeto conceitual, o que é um projeto conceitual e básico para nós? O projeto conceitual está naquela fase em que eu estou desenvolvendo o processo. Engenharia de desenvolvimento de processo. Eu estou mexi com o laboratório ou não, tudo depende do início, do que eu preciso fazer. Estudei, fiz literatura, escala piloto, scale-up, estudei tecnologia, fui buscar tecnologia. É aquilo que decide qual é o processo que eu vou usar. Qual é o processo que eu vou usar? Isso chama-se engenharia de desenvolvimento de processo. Pode ser simplesmente a compra de uma tecnologia que não é tão simples. Eu preciso fazer uma análise profunda do que eu estou comprando, né? Ou pode ser o próprio desenvolvimento a partir do laboratório, bench lab, ou seja, na bancada do laboratório, para depois fazer um scale-up e ir para uma escala piloto, depois fazer um scale-up e ir para uma semi-industrial, construir a semi-industrial e depois ir para um scale-up para a parte industrial. Na Oxiteno foi aonde eu trabalhei com essas áreas, tá? Foi exatamente aí, Alexandre, que eu trabalhei nessas áreas. Na engenharia básica, você está focando a concepção das instalações. A engenharia básica é o que eu vou construir. Quais são as instalações que eu vou construir? Por isso que a gente faz balanço de massa, fluxograma de processo, faz os PNAs preliminares, já faz as folhas de dados, não fez especificação, mas já fez folha de dado, né? Você já tem o seu primeira instrução geral de operação, porque você fez o fluxograma de processo, você ainda não fez os PNAs definitivos. Às vezes, os PNAs é no detalhamento. Às vezes, o PNA começa na engenharia básica, né? Então, você está definindo, engenharia básica, você está definindo que instalações eu vou construir. Não está fazendo detalhamento das instalações. Eu estou definindo, vai ter um tanque, vai ter uma bomba, vai ter um reator, vai ter um decantador, depois vai ter uma coluna, vai ter isso, vai ter aquele outro e assim por diante. Vou trabalhar por gravidade, vou trabalhar com bombeamento, né? Coisas desse tipo. Então, engenharia básica é o que eu vou construir. E detalhamento é como eu vou construir. É o próprio conceito do front-end loading. No detalhamento, eu estou detalhando mesmo. Agora, qual é a planta de tubulação, né? Eu não mexo isso na engenharia de processo, mas planta de tubulação, isométrico, já vou fazer os spools para poder fazer a montagem. Estou fazendo o layout de equipamento final, já tenho o plot plan vira final. Estou dimensionando todas as linhas, estou dimensionando todos os equipamentos, estou especificando toda a instrumentação.
Para a gente ter uma ideia, uma pergunta-chave que define, engenharia básica é o que eu vou instalar? E engenharia de detalhamento é como vou instalar. Ah, botoeira local, botoeira remota, vai ter 2 equipamentos, 3 equipamentos. Isso é a definição. E a gente trabalha mais nisso. Nós, como engenheiro de processo, no nosso dia a dia, dentro do projeto, é nisso que a gente está envolvido. E nós, especificamente no curso, vamos abranger a engenharia básica e a engenharia de detalhamento. Tem uma lista de softwares de processo, ligados mais a processo, que eu coloquei aqui. Eu tive a felicidade de dispor de softwares que foram desenvolvidos dentro da empresa. E eu tive a infelicidade de não lidar com softwares comerciais. Então, eu sei falar muito pouco dos softwares. Por exemplo, o Aspen eu conheço, mas o Pro2, o Smart Plant, o FlartNet, eu só sei que existem. Porque a gente tinha tudo e era tudo customizado interno, né? E muitos desses softwares, eles foram, na realidade, desenvolvidos pela Dupont. Por exemplo, o MicroStation, é Dupont. O CAD foi Dupont. O PDMS, Dupont. PDS, Dupont. Que depois eles disponibilizaram e virou comercial. Então, eu estou mostrando uma lista, tudo isso para dizer, estou mostrando uma lista de softwares de processo, softwares de tubulação, software de design, AutoCAD, MicroStation, de modelagem como PDMS, PDS e documentação, né? Existem vários tipos de softwares de documentação. Mas aí, só para você ter uma ideia, que existe muita coisa no mercado e que no dia a dia vocês vão ter que identificar o que é melhor para você, para vocês. Eu tive a sorte, por exemplo, na área de processo, de trabalhar com softwares internos, o Foster, por exemplo, que eu colocava os dados de confiabilidade e ele me determinava o número de equipamentos, o tamanho dos equipamentos, para, por exemplo, uma capacidade que eu queria produzir, anual, não horária, anual, né? Dentro de um rendimento que tinha sido definido desde o começo, né? Então, tem muita coisa disponível aí, mas eu não sou especialista em softwares comerciais por esse motivo, com exceção do Aspen, que eu usei bastante porque era uma coisa interna. Fala, Silas. Eu uso esse Python. Eu vou te mudar só da lista aí. Atom. Python, não sei se é assim que eu Fathom. pronuncio. Fathom. Python. Entendi. Essa empresa, né, a AFT Python, ela tem para líquido, para compressíveis, os incompressíveis, e tem um que chama para os compressíveis, chama Aero, AFT Aero, e tem um que calcula também transiente hidráulico, que chama Pulse. Entendi. E tem o AFT Python, que é diretamente para os incompressíveis. Legal. Eu vou. Pessoal, uma coisa aqui também, o PDMS, ele já não está mais no mercado, tá? Nem o PDS. O PDS era a junção das gráficas com a Bentley, que é a fabricante da MicroStation. O PDS não existe mais. A Sysgraph criou o Smart Plan, como você citou ali em cima. E o PDMS agora é o E3D, que é da Veva. Da Veva. A Veva é a fabricante do PDMS que tirou, está fora de linha, não está mais no mercado o PDMS, está o E3D. Interessante. E o software que está dominando o mercado aí hoje em dia é o AutoCAD Plant. Acho que o pessoal que trabalha com engenharia sabe o que eu estou falando, né? Muitos projetos aí tá indo tudo no AutoCAD Plant, que é o CAD, o Plant é um software que era do CenterCAD, uma empresa qualquer que eu não lembro o nome, a Autodesk comprou e colocou dentro do AutoCAD. Então, o AutoCAD Plant é um software dentro do CAD. Então, é o que está no mercado hoje.
dominando os dois, é o E3D e o Plant. O PDS já saiu de linha assim faz um bom tempo já. Os dois tretaram, né? Os gráficos, a BT brigou. Aí cada um fez o seu e o PDS, ele não existe mais. Legal. Existe também o JT2Go e o NX também para modelagem. Compartilhem essas informações no WhatsApp. Coloquem lá. Eu te passo esses detalhes. Legal. Compartilhem no WhatsApp. Inclusive, os softwares estão bem avançados hoje, que trabalha muito com nuvem de ponto. O pessoal faz a nuvem de ponto, a gente joga dentro do software, ou seja, não tem necessidade de levantamento de campo. Você consegue fazer. Eu estou fazendo o biodiesel dessa forma. Para Cargill. Tudo nuvem de ponto. Bacana. Bom, pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos, e a gente volta. Joguem tudo isso no WhatsApp. Eu mandei lá no grupo, tá, professor? Obrigado, Edu. Fábio, a gente vai chegar a ver matriz de causa e efeito. Você mencionou sobre a questão da causa e efeito, mas o documento matriz de causa e efeito a gente vai chegar a ver? Não, isso, a matriz de causa e efeito a gente aborda em PSM e não aborda aqui, não. A gente não tem, a parte de PSM não está aqui, não nesse curso. Tá, ok. Eu acredito que eu acho que eu vou fazer mais uns 2 cursos, no mínimo, aí com o professor. No curso de front-end loading, que vai começar segunda-feira, tem uma parte grande que é dedicada exatamente a essa questão do PSM. Entendi. Fica puxado, Fábio, fazer os dois? Assim, sua opinião, o que ministra, é muito conteúdo para estudar em paralelo, porque ele também é anual, né? Ou seja, se eu não iniciar esse primeiro módulo agora, eu só poderia iniciar no ano seguinte. Não, o FEL tem 2 vezes por ano. Ah, perfeito. Tá ótimo, então, agradeço. 2 vezes por ano, porque não tem módulo 1, módulo 1, só tem um módulo, e ele é semestral. Entendi. Não, perfeito. É mais tranquilo. Bom, vamos compartilhar. Bom, dentro de tudo aquilo que eu já comentei, tem coisas que já foram faladas, né? Então, na área, por exemplo, do nosso trabalho, esse bloco vermelho, Engenharia de Desenvolvimento de Processo, além dos aspectos técnicos em si, da própria tecnologia, a gente é utilizado, a gente acaba sendo envolvido, por exemplo, escolha de site. Dependendo da disponibilidade de água, dependendo do nível de energia elétrica, se eu vou ter que trabalhar com 138 ou posso trabalhar com média tensão, dependendo nem da logística, claro que a logística é importante, mas dependendo de coisas que estão relacionadas ao processo, até a escolha do site está envolvido, né? Então, site survey. No caso, por exemplo, de estimativa de ordem de grandeza típica nessa fase, né? Você faz uma estimativa de mais ou menos 40% de grau de precisão, ou 50%. Você que passa a informação. As estimativas de investimento, elas são muito calcadas em valor de equipamento. Por exemplo, na ordem de grandeza e na própria engenharia básica, você fatora em cima do valor de equipamentos. Então, quanto mais preciso for a informação sobre equipamentos, mais precisa é a estimativa que você está fazendo. De onde é que sai? Sai da engenharia de processo, né? Já tinha falado sobre os aspectos das patentes,
e toda a parte relacionada aos órgãos ambientais. E temos, obviamente, uma fase em que a gente está, na engenharia básica, é uma fase que a gente está alimentando as outras especialidades, né? Como elétrica, mecânica, instrumentação, civil, estrutura metálica e assim por diante. E continuamos dando dados cada vez mais precisos para estimativa de investimento, para cálculo de retorno, análise de sensibilidade e assim por diante, né? E na fase de detalhamento, a gente já está, isso que é mais conhecido, né? Só um minuto aqui. Me desculpem, mas aqui é uma urgência. Eu tenho que monitorar porque minha mãe está hospitalizada, né? Então a gente sempre fica preocupado quando vem mensagem dos irmãos, mas está tudo em ordem. Bom, e na fase de detalhamento, a gente entra já naquilo que é típico de todos, né? Dados para elétrica, dados para mecânica, especificar equipamentos, dados de instrumentação, uma instrução de operação já mais elaborado. A gente não faz manual de operação, mas faz instrução, né? Então, basicamente, a gente trabalha na parte técnica mais firme nisso. Com relação a... Isso aqui é esquemático mesmo, não é objetivo realmente a gente entender isso aqui. O que a gente quer mostrar aqui é o seguinte: em projeto, normalmente tem 3 fases de aprovação. Nós temos a fase de comentário, a fase que a gente aprova para detalhamento e compra, e a fase que a gente aprova para construção. E a gente tem retroalimentação. Na hora que você manda para comentários, você tem a retroalimentação, que são os comentários do pessoal da fábrica, pessoal de outras especialidades envolvidas no projeto, e assim por diante. Quando você emite para detalhamento, aí você tem uma retroalimentação. Por exemplo, os dados dos fornecedores. Nesse momento, você começa a fazer compras, né? Então, tem os dados de fornecedores. Então, o projeto não é uma sequência linear, né? Ele recicla, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora, nós, o que mais fazemos é estimativa. A coisa que a gente mais faz é estimativa, né? A gente calcula coisas imaginando, estimando, e vai lá na frente verificar se nós fizemos premissas que sejam aceitáveis. Vou dar um exemplo muito simples. Você vai calcular a bomba, está na engenharia básica, vai calcular a bomba. Você tem planta de tubulação? Não, você não tem. Você tem isométrico? Não, você não tem. Você tem o detalhe dos pipe racks, pipeway? Não tem. Então, você imagina um layout fictício para poder verificar o número de acessórios, o comprimento de tubulação que você vai precisar para o cálculo da bomba. Então, a gente faz muita estimativa, na verdade, em projeto. E isso implica, na realidade, em você ter a experiência de estimar e dar o tiro certo, né? Você imagina e dá o tiro certo, para evitar refazimento. E, inclusive, a história da escolha do que é importante revisitar, né? Por exemplo, quando se mexe com tubulações de sucção de bomba, a gente está sempre preocupado com elas. Sempre tem a história do NPSH disponível, NPSH requerido, sempre existe a possibilidade da cavitação. A gente está sempre preocupado com esse tipo de detalhamento. Num loop, por exemplo, de distribuição de água de resfriamento, numa rede, a gente não está muito preocupado com isso. A gente está projetando para 1 quilo, 1,5 kg de perda de carga na tubulação, e aquilo é muito padrão, né? O ramal, equipamento de troca, tem uma placa de orifício, tem um loop de controle para você controlar a temperatura, e pronto, é sempre a mesma coisa. Tubulação, placa de orifício, válvula de controle, passar pelo trocador de calor e volta. Então, tem coisas que a gente
pela experiência, vai estimar e provavelmente não vai voltar mais nada em termos de cálculo. Mas tem coisas que sim. Então, 80% do que a gente faz é estimativa, na verdade. E a maioria das vezes você pode fazer utilizando metodologias shortcuts e não metodologias rigorosas. Óbvio que isso não é o caso de uma coluna de destilação, certo? Não é o caso de um falling film. Fala, Alexandre. Você fez um comentário aí a respeito das estimativas, né? Eu queria relatar alguns problemas que a gente vive. Eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas a gente, no dia a dia da fábrica, a gente acaba vivendo algumas informações que trazem ideia a respeito de problemas que a gente vive em função do projeto, estimativa e criação do projeto. Um dos problemas é o seguinte: a gente tem situações operacionais onde o sistema de refrigeração, a AGR, né? O sistema de refrigeração sai de uma torre de refrigeração e vem para os equipamentos que trabalham com AGR, né? Eles alimentam alguns trocadores de calor, por exemplo, que ficam em patamares de 30 metros, de 20 metros, né? E é muito comum lá na planta alguns trocadores de calor não conseguir ter vazão suficiente de AGR para promover o sistema de refrigeração. Por exemplo, um condensador de topo de uma torre de destilação. A gente faz algumas manobras operacionais do tipo minimizar, né, restringir, a gente usa muito esse termo na indústria, restringir a vazão de AGR para alguns equipamentos para forçar a preferência a outros. E isso, digamos assim, a gente acredita que foi um erro de projeto, né? Um erro, repetindo, não vou falar com 100% de certeza, né? Mas assim, a gente lá debatendo e discutindo como resolver esse problema, o que poderia ser mudado ao longo, melhorado também. A gente entendia assim que, na concepção do projeto, o sistema de refrigeração e de bombeamento, a bomba, não considera não consegue dar vazão suficiente até atingir esses trocadores que ficam em patamares muito acima de 30 metros, por exemplo, porque a planta ela é vertical, né? Então, a gente sobe até tem altura a gente tem um reator lá de 50 metros, né? Com estrutura metálica, a gente sobe com segurança. Então, assim, eu lembrei dessa condição, né? Em uma situação de projeto, onde ela foi mal dimensionada, a gente acaba sofrendo para controlar condições do processo. Não sei se eu fui claro, né? Eu só queria trazer uma experiência, né? Entendi. A gente volta a esse assunto quando estiver falando em bombas, com certeza. Se o problema é falta de água, é um. Se o problema é falta de rede, aí é outro. Se, por exemplo, você tem falta de rede, você pode usar uma bomba booster no circuito de água simplesmente para fornecer para aquele condensador. Então, uma bomba pequena com uma grande rede para alimentar o condensador. Se o problema é rede, se o problema é água, aí o bicho é outro. E não necessariamente é erro de projeto, pode ser aumento de capacidade, foi forçado a aumentar a capacidade, foi forçado a aumentar de capacidade e o sistema abriu o bico, né? O sistema de água abriu o bico. Sim, beleza, tranquilo. Uhum. Eu vou parar esse capítulo, então eu vou parar a gravação para começar um outro, ok? A não ser que alguém tenha alguma coisa a mais para falar sobre esse tema dessa introdução.